O anime começa mostrando um jovem chamado Nakano, que trabalha como programador em uma grande empresa em Tóquio. Ele trabalha bastante e frequentemente faz horas extras para concluir projetos da empresa. Todo esse trabalho exagerado faz dele apenas uma ferramenta e o deixa exausto e sem energia. Por causa de toda a fadiga e também exaustão, uma aura de energia escura começa a cercar seu corpo. Então Sora, uma deusa sagrada raposa, secretamente observa a vida de Nakano e descobre sobre sua aura negra, que parece estar tomando conta dele. Uma de suas subordinadas se ofereceu para descer à terra e ajudar a remover a aura negra, mimando Nakano para que assim ele possa viver com facilidade. Naquela noite, quando Nakano retorna de um dia cansativo de trabalho, ele sente como se fosse desmaiar. Ele chega ao seu apartamento, onde mora sozinho. Ao entrar em sua casa, de repente sentiu o aroma de uma comida deliciosa. Quando abriu a porta, ele viu uma garotinha, metade raposa, cozinhando em seu apartamento. No começo, o rapaz não conseguia acreditar no que tinha acabado de ver, então abriu e fechou a porta várias vezes para ter certeza de que não estava alucinando ou sonhando. Ele pensou que talvez, devido ao cansaço, ele estava apenas imaginando isso. Então ele se deu vários tapas para que ele pudesse acordar dessa alucinação. No entanto, quando a garotinha se aproxima dele e fala com o rapaz, Nakano percebe que essa garotinha raposa é na verdade uma pessoa real. Então, nesse momento, um pensamento cruza sua mente de que ele pode ser preso e mostrado na televisão nacional como um perseguidor de crianças, ou talvez um sequestrador, pois ninguém vai aceitar muito bem que ele tem uma garota menor de idade sozinha com ele. Então Nakano imediatamente tirou a menina para fora, mas a garota raposa, milagrosamente, passou pela porta e entrou em seu apartamento. Isso surpreendeu o rapaz e ele, de boca aberta, está pensando no que tinha acabado de acontecer. A garota raposa então pediu para ele comer o prato delicioso que ela tinha preparado. E como ele se sentiu arrependido, ele comeu a comida para compensar suas ações. Mas, inesperadamente, o prato que a garota raposa fez estava delicioso. E estava tão bom que Nakano começou a se lembrar dos pratos que seus pais faziam quando ele era criança. Enquanto ele apreciava a refeição, a garota se apresentou como Senko e explicou que ela era uma das raposas sagradas de 800 anos que tinha sido enviado pela deusa raposa para ajudá-lo. Ela ainda explicou que seu trabalho é ajudar a confortar Nakano, que tem se sentido muito cansado ultimamente, devido à carga de trabalho excessiva. No começo, o rapaz se sentiu estranho e em dúvida, com medo de incomodar Senko, mas ela disse que até mesmo ele deveria ser mimado de vez em quando. Ele pediu permissão para ela deixá-lo segurar sua cauda, que parece ser muito macia. Aí ela permitiu e depois, Nakano segurou a cauda fofinha de Senko, e ele imediatamente se sentiu tão feliz que a aura escura ao redor dele lentamente começou a desaparecer. Enquanto ele dormia profundamente no colo de Senko, o rapaz estava sonhando sobre um acontecimento na sua infância, quando alguém que se parecia bastante com Senko ajudou ele. Durante o sonho e nas suas lembranças, ele estava perdido na floresta, mas uma raposa que se parecia bastante com a garotinha o ajudou a encontrar sua avó. E depois de acordar, ele começa a suspeitar que talvez eles possam ter se conhecido antes, mas ela imediatamente diz que não se lembra de nada disso. No dia seguinte, Nakano acordou se sentindo muito exausto e super cansado porque dormiu muito pouco. Ele nem sequer teve tempo de comer o café da manhã que a raposinha preparou para ele, porque ele tinha que pegar o trem antes que fosse tarde demais. Depois que Nakano saiu para o trabalho, Senko começou a limpar a sua casa e secar seu colchão, para assim ele dormir confortavelmente. Ela completa todas as tarefas domésticas com muito cuidado, desde lavar louças, limpar, esfregar a casa e lavar roupas. Ela também deixa toda a comida pronta para que Nakano possa comer assim que retornar. À noite, quando Nakano chega do trabalho, Senko imediatamente o cumprimenta com um sorriso e o convida para jantar junto com os pratos deliciosos que ela preparou. Depois de comer e tomar banho, Nakano conta a ela sobre seu dia e como ele foi humilhado pelo seu chefe. Enquanto trabalhava no escritório, ele foi chamado de preguiçoso, embora ele costumava ficar até tarde para terminar os projetos. Ao escutar isso, a raposinha recomenda que ele deite em seu colo para que ele possa relaxar. Ela também começou a limpar suas orelhas, que estavam coçando, para que assim ele pudesse se sentir relaxado e melhor. Ele estava revigorado e sorrindo. Depois disso, ele pediu permissão para tocar suas orelhas, pois ele acha que as orelhas dela são muito fofas e adoráveis. E ela se sentiu tímida, mas teve que obedecer aos seus pedidos e deixá-lo tocar suas orelhas. A raposinha se sente tímida e corada, mas ela tenta se controlar. Nakano faz cócegas em suas orelhas, o que a deixa ainda mais animada. Pouco tempo depois, Senko pediu a Nakano para ir para a cama cedo, para que ele pudesse dormir o suficiente e ter energia suficiente para trabalhar amanhã. Ele explicou que ele tinha insônia, que era grave o suficiente para que ele tivesse dificuldade para dormir cedo, o que frequentemente fazia ele ficar várias noites sem dormir. Mas então a garota explicou que ela havia colocado seu colchão no sol para que ele pudesse dormir mais confortável e profundamente. No entanto, ele ainda tem problemas para dormir. Então Senko decide acompanhá-lo para dormir na cama, enquanto o mima com sua cauda. Na manhã seguinte, o rapaz acordou revigorado e teve tempo suficiente para comer o café da manhã que Senko havia preparado. E durante o fim de semana, quando Nakano não precisa trabalhar, ele fica em casa para jogar. Então, ele convida a raposa para jogar alguns jogos de videogame e juntos, eles se divertem. Nakano e Senko estão se divertindo muito e estão fazendo uma gritaria que acidentalmente irrita uma garota que mora logo ao lado do apartamento dele. A garota, chamada Koenji, decidiu ir até o quarto dele e dar uma bronca sobre o barulho que eles estavam fazendo, mas como Nakano não respondeu, ela imediatamente abriu a porta destrancada do apartamento dele e viu o rapaz perseguindo o rabo da garota raposa
raposa. Quando Koenji viu isso, ela logo pensou que ele era um maníaco psicopata, então ela imediatamente ligou para a polícia, querendo denunciar esse crime, e nem mesmo dando chance a Nakano de se explicar. Felizmente Senko decidiu parar e explicar a ela toda essa confusão, e que ela não era uma criança, mas uma raposa sagrada que tinha centenas de anos. Depois dessa explicação maluca, Koenji imediatamente acreditou em suas palavras, sem sequer pedir uma prova, e então continuou dando sermão em Nakano, para não fazer barulho porque isso estava perturbando ela, pois ela estava trabalhando em casa, e para acalmar Koenji, que estava tão estressada, Senko ofereceu a ela alguns pratos deliciosos, e ela rapidamente aceitou a oferta. Koenji, que por algum motivo não comia há 2 dias, imediatamente comeu sua comida, muito desesperada e feliz. Senko promete dar a Koenji um pouco mais de sua comida, com a condição de que ela perdoe Nakano, mesmo que continue ouvindo mais barulhos do quarto dele. Ela concordou e pediu para a garota fazer uma pose, porque ela pensou que Senko era uma garota fazendo cosplay de personagens de anime, por causa de seu vestido. Durante a tarde, quando Senko estava prestes a cozinhar, ela percebeu que os ingredientes da geladeira tinham acabado, então ela pretendia ir às compras para comprar mais. Mas Nakano, pensando que ela não deveria sair sozinha, imediatamente se ofereceu para ir junto, dando a ela um chapéu e uma jaqueta para cobrir sua verdadeira identidade. Ele se preocupa que as pessoas percebam que ela é uma humana meio raposa e podem ter ideias estranhas, então ele se oferece para acompanhar ela para fazer compras. Senko ficou muito feliz quando eles chegaram ao supermercado, porque ela nunca tinha visto um lugar assim que tem tudo, e ela ficou tão feliz que conseguiu ter todos os tipos de compras em um só lugar. O rapaz acabou de perceber que ele pode aproveitar pequenas coisas, como fazer compras junto de uma pessoa querida, e claro que isso deixou feliz. Então de agora em diante, ele planeja sempre acompanhá-la para fazer compras toda semana, mesmo que seja para coisas menores. Poucos dias depois, Nakano chegou em casa do trabalho, em um estado muito patético, com uma aura ainda mais escura do que o normal. Acontece que ele tem que ir trabalhar no domingo amanhã para concluir um projeto inacabado, o que, claro, o deixou triste, pois o seu único dia de folga agora já era. Ele pediu a Senko para acordá-lo amanhã de manhã, para que ele não se atrasasse para o trabalho, pois agora precisa terminar o projeto muito antes do prazo. Nakano parece muito cansado e imediatamente adormece, então ela decidiu dormir ao lado dele enquanto lhe dava sua cauda para que ele pudesse dormir mais confortável. E na manhã seguinte, a raposinha acorda cedo para poder preparar o café da manhã e acordar Nakano. No entanto, quando ela tenta acordá-lo, ele parece super cansado e se esforça para acordar do sono. Ela acha que ele sempre trabalha duro e está exausto toda semana. Ela decide deixá-lo dormir mais um pouco e fica mimando ele, fazendo ele faltar ao trabalho, pois até mesmo ele merece uma folga. À tarde, quando Nakano acorda, ele percebe que está atrasado para o trabalho e fica triste, pois novamente amanhã ele terá que trabalhar horas extras para compensar o trabalho que perdeu hoje. Na noite seguinte, no mundo das raposas, outra garota sagrada chamada Shiro, que está observando sua vida, pretende descer à terra assim como Senko, pois as coisas parecem estar divertidas ao lado do rapaz. Então no dia seguinte, quando Nakano está prestes a chegar em casa de trem, ele se lembra de sua vida antes de Senko aparecer. Ela era cheia de miséria, solidão, e ele não tinha ninguém para vê-lo quando chegasse em casa. Ele sorri e se sente feliz que isso mudou lentamente desde a chegada da garota raposa. Ele se sente muito grato por ela tê-lo ajudado a ter uma vida melhor. Quando ele chegou em seu apartamento, Nakano foi surpreendido pela chegada da raposa Shiro, que é mais uma raposa que apareceu de penetra na sua casa, mas no final ele se acostumou. Enquanto ele jantava com elas, sua atenção foi atraída para a cauda branca da raposa Shiro. Ela percebeu isso e imediatamente se aproximou de Nakano e pediu que ele acariciasse sua cabeça. Senko, que estava vendo tudo isso, também estava interessada em ser mimada, então ela imediatamente vai em frente para receber carinho. Nakano começa a acariciar suas cabeças ao mesmo tempo, e depois que Shiro hipnotiza ele com seus poderes para descobrir o que realmente ele quer, aparentemente ele queria tocar a cauda da raposa Shiro. Ela ficou envergonhada e fugiu do quarto de Nakano, pois ela era muito tímida para deixar qualquer um tocar em sua cauda. E vendo que a raposa branca fugiu, Senko ofereceu sua cauda para Nakano como conforto. O rapaz brincou com sua cauda peluda, que estava macia como sempre. No dia seguinte, Nakano chegou em casa parecendo muito cansado, ainda mais cansado do que o normal, porque ele tinha mais uma vez trabalhado horas extras. Então Senko o aconselha a limpar seu corpo para que ele possa dormir tranquilo. Ela diz a ele que um banho rápido vai deixá-lo relaxado e ele poderá descansar depois disso. Ela se oferece para ajudar Nakano a se banhar, pois ele está muito fraco, e ajudar a limpar seu corpo para que toda a aura escura desapareça. No dia seguinte, quando Nakano está de folga do trabalho, Shiro retorna para visitar sua casa. Ele a convida para jogar um jogo de console juntos, e inesperadamente, ela com facilidade ganha o jogo. Acontece que ela pode dominar qualquer jogo e derrotá-lo, porque ela pode usar seu poder para ler sua mente. Isso faz Nakano sentir como se ela tivesse trapaceado. Em outro dia, Senko vai ao apartamento de Koenji para dar a ela um pouco de comida, e enquanto conversam por um tempo, ela entra em seu quarto e vê que tudo está uma bagunça. Ela fica animada e toma a iniciativa de ajudar a limpar seu quarto. Enquanto ela come, Koenji gosta de sua culinária, e como agradecimento, ela dá para a raposinha uma fantasia de empregada, que ela usou para fazer cosplay de personagens de anime. Quando Nakano chegou em casa, ele ficou surpreso com a nova aparência de Senko, que havia se transformado em uma empregada muito fofa. Ele achou ela muito lentinha, mas Nakano confessou a ela que preferia sua aparência anterior, porque estava mais acostumado com ela. Senko se sentiu muito elogiada e voltou a vestir seu antigo kimono. Durante a noite, quando ela e Nakano estavam jantando, Nakano de repente sentiu dores nas costas, porque mais cedo no escritório, ele estava trabalhando e teve que carregar um objeto pesado, que pode ter causado
causado alguns problemas em sua coluna. A garota entende a situação e se oferece para massagear suas costas, usando as pernas para que ele possa relaxar e a dor possa ser reduzida. Embora no começo ele tenha se sentido estranho, Nakano finalmente concordou, e ela massageia suas costas, usando os pés e se certifica de que ele esteja à vontade. Enquanto ela anda para cima e para baixo em suas costas, Nakano se sente relaxado e acaba cochilando. No dia seguinte, quando Nakano estava prestes a ir para casa, após outro dia de trabalho cansativo, do nada um de seus colegas de trabalho pediu a ele para reorganizar os dados do projeto, pois era para entregar amanhã. O outro cara humildemente pediu para ele fazer isso por ele. Então Nakano, que é um bom sujeito, não recusou e começou a trabalhar novamente. Isso o fez trabalhar até tarde da noite e, como resultado, ele acidentalmente perdeu o último trem e foi forçado a retornar para o escritório para passar a noite lá. Mas no caminho para o escritório, ele encontra Shiro, que estava em um canto aleatório esperando por ele. E vendo que Nakano estava muito cansado, ela disse que o ajudaria a voltar para casa. Então Shiro abriu o mundo do céu, que pode ser usado para viajar para vários lugares. E ela se conecta a um portal perto de seu apartamento. No caminho para casa, ela diz a Nakano que Senko está querendo cuidar dele porque ela costumava cuidar de seus ancestrais. E talvez ela sinta que é seu dever cuidar de seus parentes. Nakano admite que ele realmente não se importa com as razões de Senko para cuidar dele, porque apenas a presença dela mudou sua vida. Ele ainda explica o quão alegre sua vida se tornou. Quando Nakano chegou no apartamento, a garota imediatamente percebeu que ele havia se encontrado com outra raposa sagrada, pois ele estava exalando um cheiro específico. Mas ela não se importou e então convidou ele para jantar junto com ela. Durante as férias de verão, Nakano está animado, pois ele finalmente pode descansar. Ele só tem alguns dias de folga nessa época. Então, como sempre, ele só passaria esse tempo em casa. Ele e Senko aproveitaram um pouco o tempo em paz. Mas essa paz não durou muito, pois a raposa branca apareceu e levou eles para a praia, usando o portal do céu. Shiro decidiu convidar Koenji para vir de férias com eles, para que tudo fosse mais animado e divertido. As garotas Koenji e Shiro aproveitaram suas férias nadando na praia em suas boias, enquanto Nakano e Senko preferem tomar sol. Enquanto eles saboreavam uma melancia, ambos ficaram na sombra e aproveitaram a vista. Depois disso, todos os quatro jogaram vôlei, em duplas. Todos eles estão aproveitando seus momentos na praia para voltar em paz e felizes para casa. Todos eles estão se tornando mais próximos, especialmente o relacionamento de Nakano e Senko. Durante a tarde, Nakano e as garotas estão aproveitando um delicioso churrasco, e eles até jogaram fogos de artifício juntos, perto da praia. Durante a noite, sem que eles soubessem, a terceira raposa, chamada Sora, está observando todos eles de longe, como se estivesse tramando alguma coisa, e ela está pensando em Nakano. E um dia, quando Nakano está prestes a ir trabalhar, ele tem sua atenção atraída por um anúncio de comida na televisão que o faz salivar. Ele sai pensando nesse prato saboroso, e a raposinha Senko, que tinha notado isso, pretende cozinhar a refeição para ele. Ela foi até o apartamento de Koenji e pediu ajuda dela para cozinhar a comida. Depois do trabalhão de preparar os ingredientes e então levá-los para ferver, Senko cortou todos os vegetais e garantiu que todos os ingredientes estivessem prontos para fazer o prato perfeito. O prato finalmente ficou pronto e ela descansou tranquila. Shiro, que frequentemente passava pelo quarto de Koenji, também provou a comida com elas e estava delicioso, e agora Senko estava querendo dar a comida a Nakano. Após limpar toda a bagunça na casa de Koenji, Senko trouxe um pouco de comida para o apartamento, para que assim Nakano pudesse aproveitar. Além disso, ela também adicionou um pouco de comida caseira ao prato, para que ele ainda pudesse saborear sua especialidade. O rapaz gostou da comida e ficou feliz que Senko tenha tirado um tempo para fazer um prato tão bom para ele. Mais tarde, com o passar do tempo, quando o clima está muito quente, a raposa Senko decidiu cortar o cabelo de Nakano, para que assim sua aparência fique mais arrumada e que ele não fique suado facilmente. Depois de obter o penteado desejado, ela também limpa seu cabelo cuidadosamente para fazê-lo se sentir muito feliz. Quando o inverno chega e começa a nevar muito, Senko aconselha Nakano a não ir trabalhar. No entanto, já que ele ainda não recebeu nenhum aviso de férias de seu chefe, então ele não pode simplesmente faltar ao trabalho. Ele ainda se força a ir trabalhar e está muito triste porque até mesmo hoje vai ser cansativo. Mas felizmente, antes de Nakano chegar à estação, ele recebeu uma mensagem do escritório dizendo que seu trabalho naquele dia estava fechado devido à forte neve. Antes de voltar para casa, a raposinha o convida para uma guerra de bolas de neve e no final eles jogam bolas de neve um no outro, como crianças. Isso lentamente faz Nakano se sentir melhor, pois ele pode chamar alguém como ela de seu amigo, que está sempre por perto para ajudá-lo. Depois disso, ela fica mimando Nakano, permitindo que ele aqueça suas mãos em sua cauda, pois as mãos dele estavam muito frias por causa da neve. Embora no final, isso a faça ter febre e ela tenha que descansar por um tempo. Felizmente, ela se recuperou rapidamente. Depois de se aquecer embaixo das mesas quentinhas, Nakano se junta a ela e aquece sua mão em sua cauda, enquanto Senko se recupera de sua febre. Pouco depois disso, a raposa Sora foi até o apartamento de Nakano para seduzi-lo com suas curvas, mas, estranhamente, ele só ficou tentado a segurar sua cauda, que era muito diferente da de Senko. Mas quando ele estava prestes a segurar a cauda de Sora, a raposinha imediatamente parou ele e o avisou para ficar longe dela, porque essa deusa raposa é muito perigosa. Antes de Sora sair do apartamento de Nakano, ela definiu e sussurrou que ele tinha que ter cuidado porque coisas ruins poderiam acontecer. Depois que ela foi embora, ele acusou Senko de ter ciúmes dela, mas a raposa imediatamente negou e disse que Sora era uma mulher muito perigosa. No dia seguinte, quando Senko abriu sua bolsa, ela acabou vendo a corrente de flores que Nakano tinha dado a ela como oferenda quando ele era criança.
criança. Acontece que ela é de fato a pessoa que uma vez o ajudou quando ele estava perdido no meio da floresta. Ela está feliz por ter ajudado ele naquela época e até mesmo agora. Naquele tempo, ele rezava para a deusa raposa para ajudá-lo. E Senko escutava tudo e ajudava ele quando era criança. À noite, quando Nakano chega em casa do trabalho, a raposa surpreende ele com uma mudança repentina no quarto. Ela havia preparado muito saquê para eles beberem juntos, enquanto discutiam sobre seus planos para a primavera. Ela convidou ele para ver as flores de cerejeira florescendo na primavera, e ele imediatamente aceitou o convite, porque ele não via essa bela visão há muito tempo. Nakano bebe várias garrafas de saquê, até ficar bêbado e começa a reclamar do seu trabalho pesado. Seu chefe continua ficando bravo com ele sem parar, mesmo depois de ele ficar tantas horas e noites sem dormir por causa do seu trabalho. Seu chefe ainda continua sendo um mandão idiota. Ele finalmente começa a ficar sonolento e adormece rapidamente na cauda macia de Senko. Ela ri de como Nakano passou de reclamar para adormecer. Ela também se preocupa ao mesmo tempo, pois ainda consegue ver a aura negra. Ela se pergunta por que toda essa aura negra ainda está cercando o corpo dele e não desapareceu. Senko não consegue entender por que ela ainda está lá. Ao mesmo tempo, as raposas Sora e Shiro estão observando as interações de Senko e Nakano através de um portal mágico. A raposa branca começa a sentir falta da comida de Senko, porque ela está lá para acompanhar Nakano há cerca de um ano, e até agora ela não retornou ao céu. Shiro sente mais falta da comida dela do que da própria Senko. No dia seguinte, Nakano chegou em casa do trabalho e estava todo preocupado e triste ao mesmo tempo, pois ele não havia recebido nenhuma informação sobre a licença que ele havia solicitado. Nakano havia solicitado uma pequena licença para que ele pudesse ir ver as árvores de cerejeira florescerem com Senko e as outras, mas não havia recebido nenhuma confirmação. Quando ele chegou no apartamento, ela pediu que ele comprasse tofu frito no supermercado antes do dia seguinte para o piquenique, e Nakano concordou que muitas compras precisavam ser feitas. Infelizmente, o plano falhou porque na manhã seguinte, Nakano recebeu notícias de sua mãe de que seu pai estava ficando doente. Ele teve que cancelar seus planos com a raposa e teve que visitar sua antiga cidade natal por um tempo, para assim cuidar de seus pais. Nakano arruma todas as suas coisas e está pronto para ir embora. Antes de sair, ele deu seu outro celular para Senko, para que eles pudessem conversar até lá. O rapaz saiu, enquanto Senko começava a arrumar suas coisas e também se preparava para sair para algum lugar, sem o celular que Nakano tinha dado a ela. Antes de Senko sair, Koenji foi ao seu quarto para dar um pouco de comida para ela. Koenji perguntou para onde ela estava indo, e Senko disse que só ficaria fora por um tempo. Por outro lado, Nakano está visitando o túmulo de sua avó para prestar suas últimas homenagens antes de voltar a Tóquio. Naquele momento, ele de repente se lembrou do acontecimento no passado, quando ele estava perdido na floresta, e todas as coisas que ele viu em seu sonho eram de fato uma realidade. E depois de perceber que a pessoa que uma vez ajudou ele era Senko, ele imediatamente correu para ligar para ela. No entanto, como ela havia deixado o celular reserva em casa, ele não conseguiu falar com ela. Pouco tempo depois, o amigo de escritório de Nakano ligou mandando ele retornar a Tóquio imediatamente e ajudar a finalizar um projeto no escritório, pois seu chefe estava muito bravo com sua ausência repentina. Depois disso, ele foi forçado a voltar a Tóquio mais cedo do que havia planejado, e enquanto ele estava no caminho do apartamento, Nakano pensa em como mal pode esperar para ver Senko e surpreendê-la com sua chegada antecipada. Mas quando ele chegou no apartamento, ele não conseguiu encontrar ninguém, e o celular que ele tinha dado a ela também estava parado na mesa. Ele tenta perguntar a Koenji sobre onde ela está, mas Koenji diz que não sabe onde é que aquela garotinha se enfiou. Ela explica que a raposinha tinha dito que voltaria e que tinha levado suas coisas com ela também. Por outro lado, vemos que a raposinha está no céu, preparando comida para Shiro, que queria muito aproveitar a comida dela. Nakano fica preocupado e procura por ela. Antes de Senko voltar para a Terra, ela pergunta a Sora sobre a aura negra de Nakano e por que ela ainda não havia desaparecido. Sora respondeu que esses eram sinais de que Senko nunca seria capaz de remover a aura negra dele. Ela então teve que deixá-lo e não retornar, pois era inútil continuar mimando ele e não ter resultados. Ao mesmo tempo, Nakano está procurando e tem medo de que algo ruim possa ter acontecido com ela. E se sentindo muito triste, ele foi a vários lugares enquanto chovia. Ele até foi a um templo e gritou o nome dela repetidamente, na esperança de que ela voltasse para ele. Nakano se lembrou da mensagem de Sora, dizendo que em breve algo ruim aconteceria. E ele pensou que a separação era o que Sora estava querendo dizer. Mas não muito tempo depois, Senko veio até ele junto com as flores de cerejeira. As flores começaram a florescer e, a princípio, ele pensou que nunca mais haveria, mas ele se sentiu aliviado depois que ela apareceu. A garota raposa então levou Nakano para um parque próximo, para assim assistir as flores de cerejeira florescerem, enquanto bebiam saquê. Enquanto eles tomavam uma bebida juntos, ele disse que se lembrou do incidente em sua infância e como Senko foi quem apareceu para ajudá-lo a encontrar sua avó, mas ela não respondeu. Porém, ela promete que vai sempre ficar mimando ele até o último momento de sua vida. Pouco tempo depois, Shiro e Koenji se juntam a eles. A garota Koenji trouxe um laptop para que eles pudessem assistir ao seu anime favorito juntos. Todos se divertem, comem e bebem saquê, enquanto observam as cerejeiras florescerem. Todos estão felizes, especialmente Nakano, que diz que nunca mais quer se separar de Senko. Com isso, molecada, chegamos no final do anime Kitsune Senko-san. Deixa o like para mais vídeos como esse, ativa o sininho para não perder vídeo novo. Tamo junto, mano. Até a próxima.